boa noite. Bem, queria falar aqui um pouquinho sobre criminologia, e aí visitando um pouquinho o terreno do direito penal, se possível, tratar de alguma coisa no âmbito constitucional, mas aqui o que eu quero falar é sobre a teoria da Broken Windows, ou a teoria da janela quebrada. Essa é uma teoria que explica muito do que nós, o que nós vivemos aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Explica bem a situação da criminalidade aqui no âmbito do nosso estado e, quiçá, até do Brasil. Bem, nos Estados Unidos, pela Escola de Chicago, a Escola de Criminologia de Chicago, foi feito um experimento pelos pesquisadores dali, um experimento empírico, diga-se de passagem, que visou traduzir as causas principais de criminalidade, a partir do que os crimes ocorreriam com maior incidência. Então, o que fizeram? Eles puseram no bairro do Bronx, um bairro conhecidamente pobre, um bairro em que o índice de criminalidade, antes da pesquisa por parte da Escola de Chicago, já era alto, e quiseram extrair uma comparação entre esse bairro e um bairro mais abastado, um bairro rico, e concluir se a pobreza ou não o elemento preponderante, primordial, o elemento que eu diria tranchant para a definição da incidência maior ou menor em criminalidade. E aí puseram ali no bairro do Bronx um carro inteiro, um carro intacto, normal. Deixaram ali por 2 semanas. Quando voltaram, visualizaram o carro depenado. O carro furtado por completo. Tudo que tinha valor no carro foi retirado. Tudo que era passível de um proveito econômico para quem quer que seja foi retirado, né? O que não seria novidade, não seria surpresa. O bairro era de fato um bairro de maior incidência criminal. Pois bem, aí a primeira conclusão inafastável poxa, a pobreza talvez possa ser o fator determinante. Aí o que fizeram? Puseram o mesmo carro, um carro parecido, aliás, nesse bairro mais rico em Nova York. Puseram lá um carro nas mesmas condições e pelo mesmo tempo. Voltaram depois de 2 semanas e viu que o carro estava intacto. E então, a conclusão inafastável, incontinente tomada pelos pesquisadores era a de que a pobreza é o fator determinante. De fato, não há dúvidas. E ali foi uma conclusão unânime. O que fizeram? Um desses pesquisadores quebrou a janela do carro, uma janela de um carro, desse carro. Daí o nome da teoria da Broken Windows, teoria da janela quebrada. E nesse bairro rico ele voltou depois de 2 semanas e constatou que o carro ali foi todo depenado também da mesma forma como ocorreu no Bronx. O carro foi depenado da mesma forma. Então eles mudaram a toada. Acabaram por concluir que não é a pobreza. Não é a pobreza que define a criminalidade, mas a ausência de Estado. A ausência de uma proteção ostensiva, de uma vigilância pelo Estado. Pois bem,
essa teoria experimental, ela tem esse viés negativo, mas também ela serviu como um vetor para política de lei e ordem, política adotada pelo prefeito dessa mesma cidade, pelo prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani. Esse prefeito, ele concluindo pela presença do Estado ser importante, a incidência na atuação do Estado é o que inibe a prática criminosa. Aí o que ele decidiu fazer? Decidiu punir todos os crimes indistintamente, para fazer uma propaganda, uma boa demonstração de que o Estado age, de que o Estado está presente. E por fim, a conclusão foi a de que, de fato, o Estado presente, a criminalidade reduz significativamente. Com essa política de lei e ordem que começou nos metrôs, um ambiente de muita incidência criminal, de recorrência incontável. As estatísticas não conseguiam definir por completo as práticas criminosas feitas no âmbito dos metrôs. E o resultado foi muito positivo por Rudolph Giuliani. De outro modo, alguns crimes não podem ser praticados com maior incidência em qualquer lugar. Em ambientes mais abastados, a prática criminosa não deixa de existir, mas existe de uma outra forma. São praticados ali os chamados white collar crimes, crimes de colarinho branco. Todo mundo já ouviu falar nessa definição adotada pelo direito penal e batizada pelo direito penal, difundida pelas mídias. Crimes de colarinhos crimes do colarinho branco. São crimes contra a ordem tributária, descaminho, crimes contra valores mobiliários, cambiais, que envolvem cifras, valores, capacidade econômica superior. E a conclusão, então, é que o Estado, a presença do Estado, define maior ou menor incidência de crimes. Aqui nas comunidades do Rio de Janeiro, nós visualizamos com a implantação das UPPs a redução dos crimes, ou pelo menos a migração dos crimes que ocorreu no âmbito das comunidades e passaram a ocorrer em outros ambientes e assim, uma migração criminosa também. Os crimes deixaram de ser com maior incidência praticados no âmbito da indústria do tráfico, e aí esses mesmos protagonistas passaram a praticar os crimes nos centros urbanos com maior furto. Não é à toa que, quando ocorreu a implantação das UPPs, a criminalidade subiu demais. Os centros urbanos sofreram com os furtos e roubos e toda sorte de crime contra patrimônio. Então ocorre sim uma migração criminosa. A prática do crime nunca deixa de existir, mas determinados crimes são peculiares a determinadas regiões, a certos contextos sociológicos. E a conclusão da escola de Chicago foi a de que a maior incidência ocorre com a ausência do Estado em determinados crimes. Seja lá o Estado vigilante em relação aos crimes contra o patrimônio, furto, roubo ou até mesmo a vida, ou aos crimes de colarinho branco, a ausência do Estado é fator determinante para a ocorrência de crimes. E a política de lei e ordem é uma política que passou também a ser preventiva com a propaganda feita, visou inibir novas práticas, romper, e de fato surtiu um grande resultado. Aqui no Brasil,
a teoria dessa política de lei e ordem acontece em alguns fragmentos, núcleos fragmentados, alguns em determinadas visam proteger determinadas pessoas. Assim nós temos a lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que visa preservar a condição do menor e do adolescente. Temos a Lei Maria da Penha, que visa preservar a situação peculiar da mulher que historicamente sofreu com uma violência doméstica, aos idosos e outros, que exigem do Estado maior atenção por serem fragilizados. Há maior proteção aos crimes de racismo pelo histórico nacional relacionado à prática da escravidão aqui no Brasil, no âmbito do Império, do governo imperial. Então você, para romper determinadas práticas, para você romper determinados cânceres sociais, eu entendo aqui, com essa política de lei e ordem, que é necessário uma propaganda do Estado, maior proteção, maior foco do Estado contido a determinados setores. Aqui recentemente o STJ editou uma súmula em que considera, em que afasta a possibilidade de aplicação de pena restritiva de direitos às contravenções praticadas em face da mulher no âmbito doméstico ou familiar, não dependendo também de convivência para que se ocorra isso, para que ela seja amparada por essa proteção. Ou seja, o direito visou ampliar as garantias da mulher por sofrer corriqueiramente determinados atos de constrição a direitos, à integridade física e outras lesões. Então, a política de lei e ordem, de uma boa propaganda para inibir novas práticas, ocorre aqui no Brasil em determinados setores. Então, aqui eu encerro minha conversa. Eu queria falar um pouquinho sobre criminologia, porque eu acho um assunto extremamente interessante e pertinente à nossa rotina, ao nosso cotidiano. Nós vivemos lendo jornais e eu, eventualmente, poderia até trazer aqui um tema e debater, conversar sobre teorias criminológicas ou direito penal em si, direito constitucional. É bem interessante informar aqueles que querem, ou que apenas querem debater, incluir aí o seu conhecimento de qualquer tipo, linha de científico ou de conhecimento dentro desse debate. É de muito prazer para mim debater, incluir o direito penal ou o direito de um modo geral aos debates sociais. Então aqui eu encerro minha conversa e foi um prazer. Boa noite.